Depois do empate frustrante com o Internacional, de certa forma, né, não estou falando sobre o desempenho em si, a gente vai desenvolver isso ao longo do vídeo, mas em relação ao resultado, né, empate por 1-1, o Flamengo tem uma excelente notícia, excelente não, excepcional notícia, que foi o fato de o técnico Felipe Luiz dizer na entrevista coletiva após a partida que o atacante Pedro estará à disposição, se nada de excepcional ocorrer, já em abril. Março está acabando já, né? Hoje é dia 30. Então o Pedro estará de volta já no mês que vem ao time do Flamengo, né? É uma excepcional notícia, gente. O Flamengo precisa muito do centroavante Pedro para conseguir, para o técnico Felipe Luiz conseguir colocar o plano dele em jogo, né? Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, grande abraço a todos, deixe seu like neste vídeo, é muito importante, inscreva-se por aqui no canal, que a gente vai falar muito sobre essa grande notícia que o Flamengo teve, a torcida do Flamengo e o próprio Flamengo, né? Com o retorno do Pedro aos gramados em abril. O Flamengo está precisando, né? Não estou falando aqui que o Juninho seja um bagre, não é isso. Ele perdeu um gol na partida contra o Internacional. O Antony toca na bola ainda e, enfim, são coisas que acontecem, né? Não sei nem se foi um gol perdido, ele tentou tirar do goleiro do Internacional. Agora, constrangedor, né? Foi o pessoal lá do Premiere colocar o vídeo do gol para ele assistir, reagir, né? Esse maldito react. Aqui no YouTube mesmo, uma porrada de gente não produz conteúdo nenhum e ganha com react, né? Eu acho lamentável isso, que o Juninho seja submetido a esse constrangimento. Deixa aqui o que você pensa nos comentários. Eu vou falar mais sobre Flamengo nesse vídeo que tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro, tenha uma conta ativa e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para dois grandes jogos do Campeonato Brasileiro neste domingo, tá? Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque e Bahia e Corinthians na Fonte Nova, estreia do Campeonato Paulista. E aí você terá BandBet Multiplica, ou seja, odds turbinadas que você não encontra em nenhum lugar por aí, em nenhuma bet, né? Odds turbinadas exclusivas BandBet para determinadas combinadas, tá? Então, quando eu falo aqui que são infinitas possibilidades, de fato, é isso. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando aqui o espírito da coisa, né? O Pedro estará de volta, muito bom. Assim, espero que não aconteça isso, né? Mas quando o jogador volta de uma fase de lesão, período de lesão, de recuperação tão grande, né? Ele está mais sujeito a lesões musculares, né? Então eu acho assim que o Flamengo precisa contratar na janela de julho, além de um reserva para o Arrascaeta, isso vai rolar, um jogador para ser titular. Quando não der para contar com o Arrascaeta, um jogador desse nível, poderia ter sido o Rodrigo Garro, que hoje está no Corinthians, né? Vai precisar de um centroavante reserva também. Não estou falando aqui que o Juninho seja um bagre, eu acho o Juninho um bom jogador, inclusive. Ele teve nos pés as melhores oportunidades do Flamengo na partida deste sábado contra o Internacional. Aquela cabeçada para a defesa do Rocher no segundo tempo, depois de receber um lançamento espetacular do Léo Ortiz, tendo a chance de virar o jogo para o Flamengo, ele acabou chutando na trave, todo mundo achava que ia ser gol, inclusive o próprio Juninho, que sai claramente ali no movimento de comemoração. Mas o Flamengo vai precisar desse jogador. E aí você vai me questionar como o Flamengo vai jogar com o Pedro. Bom, o Pedro vai ser um homem de referência, evidentemente.
com 2 pontas o ladeando, tá? Pode ser Luiz Araújo e Cebolinha. O Michael não jogou absolutamente nada contra o Internacional. Bruno Henrique eu colocaria pelo lado esquerdo. E o Luiz Araújo, que tampouco foi bem na partida contra o Inter, pelo lado direito. Eu acho que o Luiz Araújo, ele vai melhor quando ele entra, né, ao longo das partidas. E tem jogador que é assim, normal. Mas quando ele entra, ele incendeia os jogos, né? Quando ele começa jogando, não necessariamente ele vai muito bem. Foi um jogo de xadrez, esse entre Flamengo e Internacional. O Internacional, seguramente, vai brigar pelo título brasileiro com o Flamengo, inclusive, né? Vejamos como vai ser a estreia do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está um nível abaixo, pelo futebol muito ruim que apresentou no Campeonato Paulista, e não consigo ver o Corinthians brigando por título brasileiro, não. O Galo já perdeu para o Grêmio o primeiro jogo, um resultado, de certa forma, surpreendente, na minha opinião. O Grêmio não vinha jogando absolutamente nada. Agora, o que eu achei curioso, para não dizer deprimente, na partida de ontem, foi o fato de o Thiago Maia ter entrado em campo, né? O Inter não paga nada pelo Thiago Maia, não pagou nada pelo Thiago Maia e coloca o jogador para entrar em campo, né? É um escárnio isso. Urge o fair play financeiro no futebol brasileiro. Eu vejo muita gente falando assim, não, se tiver fair play financeiro, Palmeiras e Flamengo não podem contratar mais. Balela, porque essas equipes têm uma relação faturamento versus dívida saudável. Quem não vai poder contratar é justamente o clube que não tem essa proporção saudável. Casos de Corinthians, São Paulo, Internacional, são clubes que têm dívidas astronômicas e não podem pagar pelos jogadores. Então esses caras não poderiam ser contratados. Eu achei um escárnio, né, essa entrada do Thiago Maia no jogo de ontem, né? O Plata, que poderia ter começado o jogo, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, que ele era o cara certo para começar a partida no lugar do Arrascaeta, jogou 2 partidas pela seleção do Equador, estava realmente, de fato, em más condições físicas. E é um absurdo, né, gente? Por causa da data FIFA, o Flamengo não tem a possibilidade de escalar Gerson e Arrascaeta. E ele entrou num sistema no 4-2-4, praticamente, né? Só com 2 homens ali no meio de campo, Pulgar e De La Cruz. É o que tinha, é o que dava para fazer. O Matheus Gonçalves acho que entrou bem até no jogo e tal. O Wesley é uma máquina, né, cara? Mas ele precisa aprender a cruzar, né? O lateral não pode se dar o luxo de chegar à linha de fundo e não conseguir cruzar. Ele precisa saber cruzar bem, né? O Flamengo já teve grandes laterais direitos com essa habilidade, né? Eu cito aqui particularmente o Leandro, o maior de todos, e o Jorginho, que era um exímio cruzador, né? Então o Wesley precisa melhorar nesse fundamento. É impressionante que a gente fale aqui de um jogador profissional precisando melhorar um fundamento, mas é o que é. A formação de jogadores no Brasil ainda é um pouco precária. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.